Você com certeza já ouviu falar que Jesus é o nosso Salvador, que devemos aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas para sermos salvos. Mas daí vem a grande pergunta: devemos ser salvos do quê? O que de fato é a salvação? Preciso fazer parte da religião de Jesus para receber alguma coisa? Hoje quero falar um pouco sobre todo o plano da salvação. Você vai entender o que de fato significa ser salvo e o que realmente isso representa em nossa vida. Fica comigo até o final que você vai se surpreender. Salvação. Precisamos ser salvos. São palavras que ouvimos com frequência, mas do que precisamos ser salvos? A Bíblia diz lá em Gênesis 2 e 3 que Deus criou o homem e a mulher com perfeição. Não havia nenhum tipo de mal na vida deles. E Deus criou o mundo totalmente perfeito. Pensa, sem nada de ruim, tudo era perfeito. Mas pensa comigo, Adão e Eva, que foram os primeiros humanos a serem criados, eles nunca pediram para nascer. E este é um argumento que muitas vezes nós também usamos em nossa vida quando nos deparamos com alguma situação que não queremos fazer ou que não concordamos. Falamos, eu não acho justo isso, eu não pedi para nascer. Esta é a mesma condição de Adão e Eva. Eles também não pediram para nascer. Deus criou tudo perfeito e deu a Adão e Eva a liberdade de escolher viver naquilo que ele criou ou não. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse: vocês podem comer o fruto de todas as árvores que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se dela vocês comerem, certamente morrerão. Olha que interessante isso. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus colocou essa árvore no meio do jardim se já sabia que o homem iria desobedecer a ele e comer da árvore. Isso mostra a justiça e a liberdade de escolha que Deus dá ao homem. Para que haja liberdade, é necessário opção de escolher, decidir o que fazer e assumir a responsabilidade por suas escolhas. E foi isso que Deus deu. Deus não criou o homem e a mulher para serem robôs e seguir toda uma programação específica. Deus criou o homem com a capacidade de se desenvolver, tomar suas próprias decisões. Então, basicamente, o que aconteceu lá no princípio foi isso. Deus criou o mundo perfeito e o homem perfeito e deu a opção de escolha. Adão, você não pediu para nascer, você não é obrigado a viver no mundo perfeito que eu criei. Então, se você comer deste fruto, você vai morrer. Simples assim. Então, podemos nos perguntar, por que quando eles comeram do fruto, não morreram imediatamente? É aí que vemos a misericórdia de Deus. Era justo que eles morressem imediatamente ao comerem do fruto, porque Deus assim tinha avisado. Mas Deus os cobriu com pele de animal como uma forma de cobrir o seu pecado. Por um momento, esconder a sua desobediência. Porém, a morte passou a ser uma realidade na vida deles. Até porque eles morreram. Eles não vivem mais hoje. Mas o que Deus fez lá no início já mostrava a forma que o homem deveria ser salvo. Quando Deus cobre o homem e a mulher com a pele de um animal, revela que o inocente deve pagar o preço para cobrir ou perdoar os pecados de uma pessoa. Quando Adão pecou, seus olhos foram abertos para o bem e para o mal. A morte passou a fazer parte da humanidade e do mundo, porque o homem escolheu isso, não viver eternamente no mundo perfeito que Deus criou. E o que isso influencia hoje? Todos nós, todo ser vivo, já nasce condenado à morte, por causa do pecado que existe no mundo. Quer ver como isso é verdade? Lembra daquela famosa pergunta: qual é a única certeza que todos nós temos, que todas as pessoas têm? É que um dia iremos morrer. Esta é a realidade que todos nós enfrentaremos sem distinção. Nascemos já condenados a morrer. E isso é a consequência do pecado que está presente neste mundo. E é aí que a tal da salvação entra em cena.
Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Ele veio a este mundo na condição de filho de Deus, se fez homem igual eu e a você. Nele não havia pecado, porque ele foi concebido em espírito. Então Jesus não nasceu na relação natural de homem e mulher. Ele veio pelo espírito e por isso não herdou o pecado original. A raiz da maldade não estava sobre ele. Ele não nasceu já condenado à morte, igual a todos nós. E durante a sua vida não cometeu nenhum pecado. Aí uma questão interessante. Como é possível saber que Jesus não cometeu nenhum pecado durante toda a sua vida? Será que durante toda a vida dele ele não contou nenhuma mentirinha? É possível saber que Jesus não errou em nada, porque ele ressuscitou. Ao se entregar por nós em uma cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E sua ressurreição é a prova que seu sacrifício por toda a humanidade foi aceito. Nele não havia vestígio de mal e nem pecado. Ele era totalmente inocente e pelo seu sangue, que era puro, pagou o preço por todos os pecados dos homens. Daí vem a salvação, que é crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio ao mundo, se entregou em nosso lugar, e todo aquele que nele crer, confia nele e o recebe em sua vida como Senhor, recebe o perdão de todos os pecados e tem a vida eterna. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, significa que estamos aceitando a verdade de Deus, as leis de Deus, reconhecendo que a obra de Deus é perfeita e queremos viver segundo o que ele criou. Vamos lembrar de novo de Adão. Ele não pediu para nascer, mas vivia em um mundo perfeito que Deus criou, ou seja, vivia segundo as leis de Deus. Quando ele escolheu desobedecer, Adão escolheu viver segundo a sua própria vontade e não viver mais naquilo que Deus criou. Por isso a morte entrou neste mundo. É uma escolha de não viver naquilo que Deus criou. O mesmo acontece hoje. Todos nós devemos tomar a mesma decisão que Adão, mas em uma situação diferente. Hoje nós já estamos condenados à morte. Todos nós iremos morrer um dia. Mas se aceitamos a Jesus, se queremos viver uma nova vida livre da consequência do pecado e reconhecendo que a criação de Deus e as obras de Deus são perfeitas, aceitar Jesus significa que todo pecado é perdoado e que um dia viveremos eternamente na presença de Deus, onde toda a perfeição da criação de Deus será restaurada, assim como foi lá no início que Adão rejeitou. Então, a salvação é reconhecer que estamos condenados à morte. E não tem nada que nós, por nós mesmos, podemos fazer para mudar isso. Mas se cremos em Jesus Cristo, se entregamos a nossa vida a Ele, os nossos pecados são perdoados. Estaremos escolhendo a vida, a verdadeira vida que vem de Deus. E isso vem de reconhecer a perfeição da sua criação, das suas leis, e querer viver de acordo com elas. Desejando isso, recebemos a vida eterna, porque, diferente de Adão, escolhemos viver eternamente no reino de Deus, que será o lugar onde tudo será restaurado ao estado perfeito que Deus criou lá no início. Olha que legal isso, a questão da justiça de Deus. Hoje, se alguém rejeita o amor de Deus, que é manifestado em Jesus Cristo, que veio para perdoar os nossos pecados e nos tornar dignos de estar na presença de Deus, e se ela não quiser viver segundo as leis de Deus e decide viver do seu jeito, entendendo que é uma boa pessoa e que não tem necessidade de ser perdoada para se tornar digna de estar na presença de Deus, ok, Deus respeita isso e não vai obrigar ninguém a morar no céu junto com ele. Porque se uma pessoa não aceita a verdade de Deus aqui neste mundo, se ela não quer viver segundo o padrão de Deus neste mundo, por que ela seria obrigada a viver segundo as leis de Deus por toda a eternidade? Consegue enxergar isso? A justiça de Deus nisso?
Pensa comigo, assim como Adão não era obrigado a viver no mundo perfeito que Deus criou e escolheu desobedecer, e a consequência da desobediência era a morte, hoje, quem não quiser viver no reino de Deus que será perfeito, é só não escolher ele em sua vida. E tem mais, algo importante agora, me escuta com atenção. Escolher ele não é dizer que acredita nele e até pedir algumas coisas para ele. Crer de verdade nele e amá-lo de todo o coração envolve ter sua vida transformada pela verdade. E Jesus Cristo é a verdade, porque Jesus veio para revelar quem é Deus. Quando olhamos para Jesus, enxergamos a Deus e apenas pela fé nele os nossos pecados são perdoados. Se não reconhecemos Jesus como Filho de Deus e não o aceitamos em nossa vida, a triste realidade é que não conhecemos a Deus. Dizer que ama a Deus sem amar a Cristo, nosso amor não será verdadeiro. Porque como é possível amar quem nós não conhecemos? E o próprio Deus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos, vive de acordo com a minha vontade. Então, amar a Deus é reconhecer que a obra dele é perfeita. E se negamos a Cristo, estamos negando todo o plano da salvação. E estamos negando todo o amor de Deus por nós, que enviou Jesus para nos salvar. Consegue entender isso? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para nos salvar, e todo aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Fora disso, o amor que alegamos ter por Deus não é pelo Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, por melhor que seja a nossa intenção. O Deus que dizemos amar não passa de um Deus que nós mesmos criamos em nossos pensamentos. É um Deus que serve para nossos propósitos. E deixa eu te falar algo importante. Se você não está feliz com esta vida, ou até vive bem, mas reconhece que nesta vida existe dor, tristeza, choro, ansiedades, sabe que ela é momentânea e terá um fim, e que isso é uma certeza, existe um outro caminho. Se você quiser viver algo novo, perfeito e eterno, existe um caminho que é crer em Jesus Cristo, é crer na palavra de Deus, nas obras de Deus que são perfeitas e escolher viver a verdadeira vida, abandonando tudo aquilo que Deus não quer para nós, que são os pecados que só produz mal para a nossa vida. Se escolhermos viver uma nova vida com Deus, ter nossa vida transformada naquilo que é verdadeiro, temos que tomar a decisão de aceitar Jesus. Quando fazemos isso e nos batizamos, nascemos de novo em espírito para uma nova vida. No momento do batismo, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem morar em nós. Ele entra em nossa vida e passa a nos ensinar e a conduzir a nossa vida naquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é uma obrigação chata a ser seguida, um manual de regras. Muito pelo contrário, a vontade de Deus nos afasta do pecado. E o pecado é tudo o que é ruim para nós. Então, viver de acordo com a vontade de Deus é viver melhor, é encontrar significado para a nossa existência, errar menos e ter menos motivos para sofrer neste mundo. Mas, acima de tudo, é a presença de Deus em nossa vida que vai nos ressuscitar quando Jesus voltar para restaurar toda a perfeição da criação de Deus. O Espírito Santo é o selo, a garantia da nossa salvação, a autorização de entrada no céu. Perceba que não tem nada a ver com seguir uma religião. Não é que somos obrigados a seguir uma religião, se tornar aquelas pessoas fanáticas querendo criticar todo mundo, ou viver dizendo que todo mundo está fazendo coisa errada e que precisa mudar como forma de imposição. Não tem nada a ver com isso. Crer em Jesus Cristo é aceitar a verdadeira vida. Existem apenas dois caminhos que devemos escolher. Um é a vida eterna com Deus, onde Ele irá restaurar todas as coisas como foi no início. Fará tudo perfeito novamente.
Então será viver uma eternidade sem dor, sofrimento e qualquer coisa ruim que possa imaginar. Ou podemos não querer viver neste mundo perfeito de Deus e para isso é só continuar vivendo do jeito que está. Se você acha que este mundo está bom e se conforma que um dia você vai partir, e isso é um fato, e não quiser viver eternamente em uma vida completamente diferente, o direito de escolha é todo seu. Então, qual caminho você deseja escolher? O caminho de Deus, que nos promete a vida eterna, com Ele no reino de Deus, onde tudo será perfeito, ou o caminho do fim, onde sua existência simplesmente vai ter um fim? Talvez você tenha que tomar uma decisão hoje. Tentarei te ajudar nisso. A palavra de Deus diz que Jesus voltará para nos buscar. E quando isso acontecer, o nosso corpo será transformado. Em um abrir e fechar de olhos, de uma forma muito rápida, todo aquele que já morreu e que creu em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Ele, ressuscitará. E todos nós que estivermos vivos seremos transformados. Receberemos um corpo de glória, um corpo celestial, que não vai carregar mais as marcas do pecado e o mal deste mundo. Quando isso acontecer, seremos recebidos por Ele no céu. Entraremos no reino de Deus. E o que vai acontecer a partir daí? Viveremos uma nova vida perfeita, sem ter medo, angústia, ansiedade, depressão, sem estar sujeito a viver coisas ruins como doenças e tudo mais. Não vai mais existir nenhum mal. Receberemos um novo corpo, um corpo perfeito, e viveremos em um lugar perfeito. Eu sei que é meio difícil conseguir imaginar isso, porque essas coisas ruins fazem parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos. Imaginar viver sem isso é difícil, mas o que Deus prometeu é que tudo será novo. Então a vida eterna com Deus não tem nada a ver com o que vivemos hoje. Tudo será diferente, não tem nem como comparar. Então, se você entende que neste mundo o mal existe e que dentro de você parece que existe um vazio, um sentimento de falta de propósito, ou sente que falta algo, eu te digo uma coisa: existe um caminho, que é crer em Jesus Cristo. Se você entregar a sua vida de verdade a Ele, você vai ver que este vazio será preenchido. Sua vida vai ter um significado e, acima de tudo, você vai sentir a verdadeira vida dentro de você. Não é apenas um sentimento e nem uma emoção. Será o próprio Deus revelando todo o amor que sente por você e tudo aquilo que Ele já preparou para todos nós na eternidade. Não se conforme com esta vida. Busque pela verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Ela vai te alcançar. Deus te abençoe.